Hello, pessoas! Como eu comentei com você, vamos começar a leitura desse livro aqui, ó. O livro que eu tô lendo agora, A Face da Diaconia, do Josimar de Oliveira. Então, esse vai ser o nosso primeiro vídeo e vem comigo acompanhar essa leitura. Eu já grifei várias coisas, já aprendi muito, assim, com esse livro. Ele já me confrontou muito também. E eu tenho certeza que ele vai fazer uma diferença na sua vida, igual tá fazendo na minha vida. Bom, na capa aqui, a gente tem o que ele diz, ó. Os que quiserem melhorar sua qualidade de vida precisam disponibilizar-se a servir os outros. E ele fala aqui no começo, eu vou ler aqui as partes que eu grifei, né, pra gente comentar. Ele fala assim que a igreja do século XXI não demonstra possuir comprometimento com a missão da verdadeira igreja. Falando nisso, aproveitando, agora no terceiro trimestre de 2026, a nossa revista da Escola Bíblica é justamente sobre missões também, né? Vem um tema também muito a calhar, acho que as coisas estão se conectando. Ele fala aqui nesse começo sobre a dificuldade de encontrar pessoas dispostas a servir. Porque todo mundo quer ser servido, mas ninguém está muito disposto a servir. E justamente a diaconia é servir os outros, né? Ele comenta aqui, a história eclesiástica também apresenta várias situações onde cristãos serviram de forma espetacular. Então, a gente pode falar que não consegue servir, não sabe como servir, porque a gente não tem exemplos. Mas ele fala aqui que muitos cristãos serviram de forma espetacular, como no caso, quando a Europa foi varrida pela peste negra, que mais de 10.000 franciscanos morreram cuidando dos doentes. Então, ele fala que tem vários exemplos de pessoas que serviram, tanto exemplos bíblicos, que é os exemplos que ele fala aqui, e o maior deles seria realmente o exemplo de Jesus, quanto na atualidade, no caso que ele cita aqui como exemplo os franciscanos, que foram pessoas que morreram para cuidar de outras durante uma grande peste, tipo uma pandemia que teve. A diaconia não é apenas uma função exercida por alguns nas nossas congregações, mas é uma função que a igreja deve ser totalmente diaconal. Então, ele fala que o autor, de forma muito peculiar e eficaz, nos ensina que a diaconia não é apenas uma função exercida por alguns em nossas congregações, mas que a igreja deve ser totalmente diaconal. E é engraçado que a gente estava falando a respeito disso no domingo agora da Escola Bíblica, sobre os dons, sobre a distribuição de dons, sobre a distribuição de ministérios também, né? E ele fala aqui, o autor, que a diaconia é um ministério que é para todos. Não é somente para aqueles que são diáconos, mas aqueles que são pastores, aqueles que são presbíteros, aqueles que são obreiros no geral, também devem abraçar a causa da diaconia, porque a diaconia nada mais é do que servir uns aos outros. Então, quanto mais pessoas você tem ao seu redor, mais é implícito que você sinta a necessidade de servir essas pessoas. E, por exemplo, quem é um obreiro, um diácono, tem pessoas ao redor. Quem é um pastor, muito mais. E ele precisa servir a essas pessoas. Uma coisa que eu achei interessante foi que ele fala sobre a diaconia através dos personagens bíblicos, falando que o maior exemplo de diaconia é Jesus. E aí ele fala que o servo que deveria estar à porta para lavar os pés dos convidados não estava no seu lugar, naquela passagem de João 13, mas o Senhor Jesus estava ali para dar o exemplo. Os antigos puritanos, eu gostei muito dessa parte, porque em algum momento desse livro aqui ele vai começar a falar dos puritanos, e vocês sabem que eu acho maravilhosa a história deles. Ele fala de outros exemplos bíblicos também, que foram pessoas que serviram do ministério diaconal, que foram a costureira Dorcas, o possesso gadareno, o audacioso profeta Elias, Eliseu, Noé e por fim, ele termina falando sobre Ruth. Então eu sei aqui que no finalzinho do livro aqui ele vai falar alguma coisa da nossa querida Ruth. Quem tá comigo desde o começo sabe que como essa leitura do livro de Ruth me marcou e
fiquei contente de saber que ele vai dar uma pincelada aqui falando sobre Ruth no finalzinho do livro. Eu vou pegar aqui, muito legal, ó. Ele começa o livro aqui falando, tem um poema aqui. Eu vou declarar para vocês. O tempo e as jabuticabas. Contei meus anos e descobri que terei menos tempo para viver daqui para frente do que já vivi até agora. Sinto-me como aquela menina que ganhou uma bacia de jabuticabas. As primeiras ela chupou displicente, mas percebendo que faltavam poucas, rói o caroço. Já não tenho tempo para lidar com mediocridades. Já não quero estar em reuniões onde desfilam egos inflados. Não tolero cabolices. Inquieto-me com invejosos tentando destruir quem eles admiram, cobiçando seus lugares, talentos e sorte. Já não tenho tempo para projetos megalomaníacos. Não participarei de conferências que estabelecem prazos fixos para reverter a miséria do mundo. Não quero que me convidem para eventos de um fim de semana com a proposta de abalar o milênio. Já não tenho tempo para reuniões intermináveis, para discutir estatutos, normas, procedimentos, regimentos internos. Já não tenho tempo para administrar melindres de pessoas que, apesar da idade cronológica, são imaturos. Não quero ver os ponteiros do relógio avançando em reuniões de confrontação, onde tiramos fatos a limpo. Detesto fazer a careação de desafetos que brigaram pelo majestoso cargo de secretário-geral do coral. Lembrei-me agora de Mário de Andrade, que afirmou: as pessoas não debatem conteúdos, apenas rótulos. Meu tempo tornou-se escasso para debater rótulos. Quero a essência da minha alma, tem pressa. Sem muitas jabuticabas na bacia, quero viver ao lado de gente humana, muito humana, que sabe rir de seus tropeços, não se encanta com triunfos, não se considera eleita antes da hora, não foge da sua mortalidade, defende a dignidade dos marginalizados e deseja tão somente andar ao lado do que é justo. Caminhar perto de coisas e pessoas de verdade, desfrutar desse amor absolutamente sem fraudes, nunca será perca de tempo. O essencial faz a vida valer a pena. E para mim, basta o essencial. Gente, eu amei. Esse é um poema de Rubens Alves. E aqui no capítulo ele explica por que ele começou o livro com esse poema. E aí ele fala sobre a questão de não ser medíocre, não perder tempo com coisas pequenas, servir aos outros. Tem uma parte aqui que ele fala... por que iniciar esse livro com a poesia de Rubens Alves? O que precisamos refletir é que nós estamos inseridos nessa realidade. O que precisamos fazer lendo esse poema é se perguntar: o que eu estou fazendo? Quais as minhas maquinações ou motivações? No que me ocupo? Há pessoas que estão chupando as jabuticabas com muita urgência, sem a percepção de tempo e nem mesmo desfrutar dos momentos lindos que a vida proporciona? Quem eu sou? Essa deve ser a pergunta feita por mim e por mim todos os dias. Preciso descobrir quais são minhas demandas de todo o contexto de valores. Saber e descobrir os valores e horrores que me cercam deve ser a minha busca contínua. Eu tô, sim, na expectativa, né? Que vai ser muito bom essa leitura. Bom, finalizamos aí hoje o primeiro dia da leitura do livro A Face da Diaconia. Eu tenho certeza que vai ser um livro que vai edificar muito a sua vida, assim como tem edificado a minha. Pensa nesse poema sobre as jabuticabas, como você está organizando seu tempo, como você está gastando seu tempo, se você está desfrutando ou se você está apenas vivendo uma loucura, numa correria, numa coisa doida. Porque realmente, como ele disse aqui nos primeiros versos, contei meus anos e descobri que terei menos tempo para viver daqui para frente do que já vivi até agora. E o que a gente tem feito com esse tempo? Vivendo apenas no hedonismo ou realmente usando para ajudar os outros, a ajudar a quem precisa, a crescer, a evoluir?
Enfim, gente, já veio com uma pedrada, né? A Face da Diaconia é o livro que a gente tá lendo agora. E eu espero vocês amanhã pra gente continuar essa leitura poderosa. Um grande beijo.